Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original. Com um método prático, fácil que eu mesmo criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Demorei um pouquinho para aparecer aqui para vocês ao vivo, mas quem está acompanhando lá no Instagram, já postei lá dizendo que eu estaria ao vivo hoje. Hoje é quarta-feira, hebraico prático e aplicado. A gente vai falar algumas coisas bem interessantes. Vamos falar sobre o odre. Odre. O que Jesus disse em Mateus 9. A gente vai ler esse texto também junto com vocês, fazer esse paralelo aí de Mateus capítulo 9. E a gente vai falar também de Jó 32 e vamos falar dos amigos de Jó e a forma que eles transmitem a sua fé para Jó. Opa, tem isso no livro de Jó, irmã Luciana? Tem. Mas a gente vai fazer isso bem explicadinho, bem facinho de entender. Para quem chegou aqui pelo tema, seja muito bem-vindo ao canal. Estou recebendo vários novos alunos aqui no nosso canal, agradeço, sejam muito bem-vindos, né? Obrigado pela participação, comentário de vocês. Estou feliz de vocês estarem aqui comigo. Tem muita aula, né? Muita aula antiga aí, mas também está saindo aí muita aula nova. E eu agradeço a Deus por ter vocês comigo. Vocês participam, é uma bênção. Quem sou eu? Eu sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento também. Porque você usa aí o hebraico, você é de Israel? Não, eu uso o hebraico por causa dessa ferramenta aqui, ó, que eu tanto falo para vocês, ó, chama-se Strong, né? O Lexo Strong, a concordância exaustiva da Bíblia, de James Strong. Por causa dessa ferramenta aqui, eu tenho praticamente 100% desses vídeos publicados aí para vocês, e eu estudo ele já tem muito tempo. Ó, eu achei até dentro aqui um marcador, que não era um marcador. Esse marcador aqui é um papelzinho, né, que eu peguei lá no hospital em 2014. 1/4 de 2014, um remedinho para dor, 2014, então tá aqui dentro, ó, marcando aqui alguma coisa. Desde 2012, 2010, eu acho que eu comprei essa ferramenta, de lá para cá eu estou usando ela. Isso aqui é disso aqui que eu tiro as coisas que eu falo para vocês, tá? Daqui. Irmã Luciana, que é isso? É daqui. Se vocês estiverem ao vivo aí, gente, me ajude, fala se vocês estão ouvindo direitinho. Como, irmã Luciana, eu vou aprender a usar essa ferramenta? Vou mostrar aqui no Instagram. Como que eu vou aprender a usar essa ferramenta? Um livro tão grande, tão complexo. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Curso Strong na prática. É isso que eu estou falando para vocês já tem uns dias. Eu estou montando turma e eu espero que vocês participem, tá? Espero que vocês participem. Boa tarde, Mauro Sérgio. Tá tudo bem com vocês, né?
Espero muito que vocês participem. Esse é o nosso Instagram. Lá pelo Instagram, pode me chamar, eu vou responder vocês pessoalmente. E é pelo Instagram também que a gente vai montar ali o grupo e a gente vai fazer aula ao vivo. Terça-feira, 5 semanas, na terça-feira. E a gente vai passar e repassar tudo. A aula, os exercícios, tá? Ó, finalizou tudo, já deixei marcadinho aqui para você ver, ó. Finalizou tudo, tem certificado aqui para nós. Nós temos aqui, ó, primeiro passo, o nosso grupo, tudo direitinho, onde a gente vai se comunicar, como vai proceder a aula. A aula da semana 1 já tem todo o material aqui, os fundamentos e o código. Você vai aprender como é estudar essa língua que está aqui, ó. E gasta muito caderno, tá? Haja caderno, ó. Muito caderno, anotação. E terminou tudo, marcou tudo. A gente tem 5 semanas, o momento com os formandos. Tem os exercícios aqui também. Toda semana tem, a gente vai passar, repassar. Chama-se Strong na prática. Como isso vai acontecer? Chama aqui no Instagram. Estamos preparando a turma. O áudio tá bom? Obrigada. Preparando turma. Ao vivo, vai ser comigo aqui pelo Google Meet. Ao vivo, 2 horas de aula na terça-feira. Então, são 5 terça-feira. Quando vai começar? Quando a gente tiver um número bacana aí de alunos, tá? Então, depende de vocês, né? Eu tô aqui, ó, pronta, preparada para a gente desvendar esse brinquedinho aqui, tá? Ah, o conhecimento vem daí? Vem, tá? Aqui tem anos de pesquisa de James Strong e o que a gente faz é usar o que ele já trouxe para nós. Dito isso, né? O Instagram oficial é esse aqui, Luciana Mais Hebraico. Mas o que... Deixa eu tirar esse. E já tem alguns anos, né? Alguns anos de pesquisa. Ó, esse livro aqui foi lançado em 2014, No Caminho das Águas, A Jornada no Deserto. Livro muito bom, muito bacana. Eu tenho ele aqui comigo, se vocês quiserem, ou comprando pelo site. Depende de vocês. E tem esse aqui também, que eu super indico, Da Porta de Linha até a Nuvem de Glória, que tem mais de 2 anos de pesquisa aqui, 300 páginas praticamente, sobre o tabernáculo, tudo que você pensar e imaginar do tabernáculo, alegorias, tem palavras hebraicas aqui, já está prontinho, aqui já está tudo, aqui também tem, tá? Palavras hebraicas. Nesse livro aqui, eu falo sobre a roupa de José. Olha que interessante. Como era a roupa de José. O hebraico diz tudinho. E como era a roupa da filha de Davi, aquela que foi molestada, Tamar. Acho que é Tamar mesmo o nome dela, né? E tá aqui, nesse livrinho aqui, ó. 2014. Então aqui tem muita preciosidade nos meus livros. São autorais, eu mesma que compus esses livros, 2014 e 2019 eu lancei. Estamos trabalhando num outro livro, deve chegar para mim essa semana, eu mostro aqui para vocês e deixo o link também para vocês quiserem adquirir, tá? Esse próximo livro, que vai vir daqui uma, 2 semanas, é sobre o rei Davi, tá? Sobre o rei Davi. O pecado e a ascensão, a cura do rei Davi. Então, tem muita coisa boa para nós. Curso Mais Hebraico, você já viu a informação, como se procede, só pedir o link ou entrar na bio do meu Instagram também. Seguindo, vamos seguir com a aula, a gente vai ser breve hoje. Jó, capítulo 32, pegue a sua Bíblia, anote. A gente vai falar disso aqui, ó, dessa preciosidade aqui. É esse material aí que a gente vai falar. O hebraico, né, não somos nós, né, tem uma frase que muita gente que é hebraísta aí, né, não somos nós que escolhemos o hebraico que nos escolhe. Sobre essa belezura que se chama odre. Irmã Luciana, eu já vi falar em odre, é lá em Mateus 9. Você já ouviu, sim, falar sobre odre, né? Não colocar vinho em odres, vinho novo em odres velhos. Esse é um odre.
Eu já vou explicar para você o que é um odre. Olha esse aqui que interessante, ó. Um odre na fumaça. Isso aí, ó, tá preparando ali a pele desse odre. Tem mais uma imagem dele aqui vazio, né, praticamente. Mas isso aí é um odre, né? Isso é um recipiente que tem que ser maleável para receber o vinho, ou a água também, né? Para receber líquidos, tá? Tem que ser maleável, como diz Jesus lá em Mateus 9,16, que se for muito rígido, vai se romper e se perder o vinho. Vamos lá? Jó, capítulo 32, versículo 19 e 20, que diz assim, 18, versículo 18, primeiro para a gente ter um contexto. Pois eu estou cheio de palavras, e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a se arrebentarem. Falarei para que encontre alívio, abrirei os lábios e responderei. Essas são palavras de Eliú, um dos amigos de Jó. Eliú, um dos amigos de Jó. A gente tem aí Elifaz, Bildade, Zofar, que são os amigos impertinentes de Jó, mais inimigos que amigos, né? Mas lembrando que são palavras de um amigo de Jó, não são palavras de Jó. Pois eu estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a se arrebentarem. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre o ato de falar, colocar em palavras aquilo que está dentro no ventre. Quando fala dentro de mim, sou como o vinho, em Jó 32, 19, ele está falando no meu ventre, no beten, no hebraico 990, no Strong, tá? Deixa eu colocar aqui ventre para nós, ó. No meu ventre, dentro de mim. Opa! Dentro de mim. A palavra hebraica é beten. Tá nessa referência oculta. Esse aqui, gente. É esse de cá. Esse aqui, ó. Beten. Ventre dentro de mim. Dentro de mim. Dentro de mim sou como um vinho fermentando, prestes a se romper, tá? O que acontece quando o odre não suporta a fermentação do vinho? O que acontece com o odre quando não suporta? O odre não é aqui a garrafa de vinho. Vou colocar novamente para a gente o que é um odre. Um odre não é uma garrafa de vinho, daquelas que a gente acha no mercado aí de R$12,99, tá? É uma pele de animal, que um dia foi um animal, uma ovelha, uma cabra, são peles inteiras ou partes da pele, são costurados aqui assim nas juntas ali, como você percebe, também aqui onde estava o pescoço, e é usado para vinho novo, pois ele fermentava e expandia, tá? Porque o odre novo, ele tem a tendência, o couro novo tem a tendência de ser macio. O odre bom, então, vai ceder e só funciona se ceder. Só é bom se ceder. Jesus falou que se ele tiver rígido, vai perder todo o vinho e o problema não está no vinho. O problema está no odre, no recipiente. Espera aí que a gente vai chegar numa conclusão já. Leia o texto aí, Jó 32, 18, 19 e 20. Então, o texto fala de saúde mental também, né? Olha que interessante. Um dos textos mais antigos da Bíblia, o livro de Jó, ele é classificado como o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, ele é mais antigo do que os escritos de Moisés, assim, alguns teóricos acreditam, e já estamos falando aqui de repressão,
Eu estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange, o meu espírito se perturba dentro de mim e eu vou explodir. Eu sou como um odre segurando vinho novo, fermentando aqui e não tem respirador, não tem para onde sair essa fermentação. Vai explodir. O odre está novo, mas vai explodir. E Jó falou, né? Nesse texto a gente vai... Eliú, está escrito aqui, ó. Eliú fala, Eliú responde, né? Mas lá atrás a gente vê que o livro de Jó é dividido em blocos de conversas, tá? Conversas, blocos de conversas. Assim é o livro de Jó. Se você nunca prestou atenção, preste atenção. Primeiro bloco de conversas, Jó fala, Eliú fala, Zofá fala e por aí vai. Depois tem o segundo bloco de conversas, o terceiro e o quarto bloco de conversas, onde entra realmente Eliú e entra Deus também na história. É interessante a gente separar tudo isso, a gente vai falar da teologia deles, da teologia opressora, tradicionalista, que esses homens usaram com Jó. Então, Jó fala, os três amigos, Bildade, Zofar, e Elifaz também falam. Então, um discurso repetido, um argumento teológico repetido, cada um tem uma teologia, cada um com a teologia, e a gente vai falar dessa teologia daqui um minutinho, tá? Então, Eliú é considerado aqui no texto mais jovem, né? O mais jovem deles, o mais novo. E aí, professor, esse vinho não tem colocado, não, né? Tem a fermentação. Tá escrito aqui, ó, esse vinho não tem álcool. E aí, ele estava em silêncio, Eliú estava em silêncio, e aparece já aí nesse finalzinho dessa conversa no livro, e ele está falando o seguinte: olha, eu estou cheio de palavras, meu espírito me constrange, vocês estão falando, vocês estão acusando o nosso amigo. E eu quero falar agora. E ele diz aqui no capítulo 33, Jó, ouve agora o que eu vou falar para vocês, meus amigos aí, ouçam o que eu tenho para falar, que a minha... Tá cheio aqui de palavras, eu preciso expor isso. Então ele fala, né? O que é o beten? O ventre, como nós mostramos aqui, ó, uma palavrinha hebraica para nós, beten, ventre. O que é isso? É lugar da vida. No ventre é que é gerado. No ventre também é o lugar do impulso, o lugar de gerar, né? O lugar de sentir, né? O frio na barriga, né? Que move, o lugar da ação. Eu fui impulsiva e agi, né? Então, o ventre, dentro do meu ventre aqui está cheio de palavras que precisam ser elaboradas. Eliú tem algo novo a dizer, mesmo com a estrutura teológica mantida ali durante todos esses capítulos. Anote aí, faça suas pesquisas depois. Teologia de Elifaz. Elifaz, quando você lê o texto, você diz Elifaz fala para Jó. A teologia de Elifaz é ter Deus, ou ver Deus, como castigador do pecador. Opa, perigoso isso. Deus, para Elifaz, é um Deus castigador. Se você sofre, é porque você pecou. Confessa, Jó. Confessa que Deus vai te restaurar. Jó, para quem não sabe, no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz que ele é um homem reto, íntegro, temente a Deus, todas as características e qualidades que Deus o dá. Esse homem não está sofrendo por pecado, está sofrendo por outra causa, e a gente não vai entrar nesse assunto aqui hoje. Mas Jó não está sofrendo por pecado, nem pecado oculto, nem encoberto, e nem pecado exposto. A teologia de Elifaz é a teologia da retribuição moral. Se você fizer o mal, você vai ter o castigo de Deus. Mas se você fizer o bem, a recompensa de Deus virá. Aí a gente tem a teologia da prosperidade, né? Que a gente vê muito aí na televisão.
né? Faça que Deus vai fazer por você. E aí Jó, naquele momento difícil, sem os dentes, com mau hálito, assim a Bíblia diz, né? Já estava, perdeu todos os dentes, perdeu a pele da boca, mau hálito que espantava a esposa, uma situação horrível. E Jó pensa, onde é que eu errei? Me fale onde que eu errei, examine tudo aí que eu não estou conseguindo ver. E aí vem Bildade, segundo amigo de Jó. Ele tem Deus, né, a visão dele de Deus, a teologia dele é Deus como guardião da tradição, dos antigos. E Bildade sempre vai dizer assim nos textos que a gente vai ler no livro de Jó. Pergunte aos antigos, Deus não erra, a tradição explica, você pecou sim. Segundo a tradição, não é assim, você pecou sim. Analisa. É a teologia da autoridade do passado, né, dos marcos antigos. Sempre foi assim, deve ser assim. Quantas igrejas ainda oprimem as mulheres, né? Porque as mulheres não podem se cuidar. Oprimem as mulheres. As mulheres não podem se cuidar, né? E Jó, mais uma vez, é julgado sem causa pelo tradicionalismo. Talvez o tradicionalismo foi necessário mais lá atrás. Hoje, estamos vivendo outros tempos, né? E a teologia de Zofar, um dos amigos de Jó, é Deus como um juiz impaciente, pronto para te julgar. Jó, assim que Zofar fala nos textos, se você ler, você vai identificar. Jó, você fala demais. Você está questionando Deus, Jó? Quem é você, seu pecador? Confesse. Deus não está disposto a te ouvir toda hora. Essa é a teologia de Zofar. Questionar a Deus é arrogância, porque Deus é inalcançável. Jó, para de pedir argumentos aí para Deus que Deus não vai te ouvir. O que te resta é pedir perdão e confessar. Gente, todos eles bateram na mesma tecla. Jó, confesse. Cada um com a teologia diferente, mas todos eles acusando quem era inocente, inocentado por Deus, né? E Jesus, né, a gente falou, veio mudar tudo isso. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos, não dá para manter uma velha teologia, uma teologia tão rígida, com um Deus castigador, com um Deus da tradição, com um Deus tão distante. Jesus veio quebrar tudo isso. Jesus se mostrou acessível. Ele busca o pecador. Tem duas coisas na Bíblia que Deus busca o adorador e busca o pecador. Deus busca o pecador. Deus constrange o pecador ao arrependimento. Jesus trouxe a graça. Estruturas rígidas não suportam movimentos vivos de Deus. Estruturas rígidas só machucam e magoam pessoas. Todos nós temos experiências aí com pessoas que estão desigrejadas, desviadas, porque foram machucadas pelo sistema. Foram machucados pelo sistema. Se você tem algum testemunho aí, pode me enviar. Fala só, irmão Luciano, eu tenho um testemunho para contar. Pode me enviar aqui, ó, Luciana, _ mais hebraico, a gente vai conversar um pouquinho. Estruturas rígidas machucam sim, ferem. Tá? O novo de Deus exige um lugar flexível, tá? Mas não rígido, com rigidez. Então, o ventre gera, né? O ventre gera, ele gera, então, ali palavras, sentimentos. Quando o hebraico diz que o ventre gera palavras, aqui em Jó, capítulo 32, versículo 19, eis que no meu ventre eu sou como vinho fermentando, tá? O ventre gera, ele fermenta, ele gera.
O coração decide, é a sede das nossas emoções. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês? E a nossa boca fala, a nossa boca expressa. Se do nosso ventre, do nosso coração, não encontrar saída aqui na nossa boca, o nosso corpo físico vai sofrer. E hoje eu estou falando para vocês sobre algo físico, tá? Não é sobre romper com a religiosidade, tá? É sobre romper com a rigidez que fere e mata ovelhas mais do que salva ovelhas. O Mauro falou que é um aí ferido por essa rigidez. Tá? É sobre falar o que não suporta mais. Eu preciso falar. Isso vai mudar tudo na sua estrutura física, no seu sono, tá? Algumas vezes a gente muda por dentro, a gente amadurece, mas o ambiente exige que a gente permaneça do mesmo jeito. Isso vai te adoecer. A gente amadurece, mas não há espaço para dizer, porque dizer é uma afronta. A gente amadurece, percebe, sente, entende coisas, vê erros, mas não somos autorizados a nomear esses erros. Porque isso é antigo, isso é da tradição, isso é assim mesmo. Não tem jeito de mudar, fica quietinho aí. Não tá bom? A porta de saída é a serventia da casa. Isso é a rigidez da religiosidade, tá? Como sei que estou pronto para explodir, para estourar, né? Porque a gente sabe que aquilo que não vem na nossa fala vai vir em sintoma do nosso corpo, em dor, vai vir em sonho, né? A gente sabe que vem nas dores, vou focar aqui nas dores, no sintoma, porque o corpo vai falar por nós. A dor física, o cansaço sem causa, a irritação por pequenas coisas, a vontade de explodir, o choro demais ou segurar o choro demais, o silêncio que é pesado às vezes. O problema não é um sentimento, a gente sente, somos seres humanos, né? Aqui na Bíblia está, ó, Jó 32, versículo 18. Estou cheio de palavras e o meu espírito me constrange. Tem algo dentro de mim que está falando aqui, está gerando e eu não estou conseguindo. E eu preciso colocar isso em palavras. O problema não é o sentimento, é o represamento. É guardar isso dentro de nós. Tá? E nessa alegoria, nessa metáfora do odre, né, que eu coloquei a metáfora do odre, se eu não falar, eu vou romper, eu vou explodir. O vinho novo quer dizer, vou colocar hoje para nós como sentimentos, como verdades. A fermentação, o processo interno de avaliação intelectual, né? Que é inevitável, às vezes, quando a gente vê algumas coisas. E o odre sem saída, né? Como o texto diz aqui, ó. Eis que dentro de mim sou como vinho sem respirador. Não está até encontrando palavras, não está encontrando palavras e vai explodir, né? A vida sem espaço de fala, sem espaço de escuta, sem espaço de mudança. Não somos feitos para isso. Alguns anos atrás, em 1900, tem um neurocientista chamado Freud, judeu, enfrentou, teve que fugir do país onde morava para não ser morto por Hitler. Seus livros foram queimados por ser judeu, conhecedor da Bíblia. Ele diz que aquilo que a gente não põe em palavras vai nos matar por dentro. Precisamos elaborar, colocar em palavras, mas a Bíblia já diz isso no primeiro livro, no livro mais antigo da Bíblia. Nós somos seres vivos, nós sofremos de humanidade, nós temos sentimentos. Mas como isso acontece na minha família? Como eu sei que eu estou represando sentimentos? Como eu sei que eu estou vivendo Jó 32:19? Aqui em casa eu não posso tocar nesse assunto. Opa, alerta vermelho. Se eu disser o que eu penso, vai virar problema. Opa, alerta vermelho, você está represando sentimento, palavras. É melhor ficar calado e aguentar. Você está.
suportando demais, uma hora vai explodir. E no trabalho você vê erros, mas não pode apontar, porque aquele tal é o queridinho, a queridinha, você não pode apontar nada, você engole as palavras. E dentro da religiosidade, você muda, você cresce, você aprende algumas coisas, você vê que o discurso que está saindo ali é opressor, é manipulador, que as respostas já estão vindo prontas, que há muita inflexibilidade, questionamento vai virar ameaça e você começa a sofrer, porque não pode falar. Se você falar, você é rebelde. Quem nunca, né, passou por isso? Eu já passei por isso e a experiência não foi boa. A experiência não foi boa. Eu sofri, vou contar uns 2 minutinhos aqui de testemunho. Eu estava grávida de 3 meses em 2013, que eu ganhei meu bebê em 2014, em março de 2014. Em 2013, estava grávida. Um dos nossos pastores nos chamou na salinha, fez as suas filouras, oprimiu e falou o que quis e eu fiquei calada. Eu aguentei, eu segurei as palavras aqui dentro do meu ventre, literalmente, porque meu filho, ao nascer, estava tudo bem, tudo normal. Com 2 anos de idade, ele não falava. Eu já contei aqui para vocês, ele não falava. Vamos levar na pediatra. A pediatra falou, olha, você precisa de uma intervenção. A intervenção na infância, terapia. Diagnóstico, atraso de fala. E as mulheres me questionavam, o que aconteceu? O que aconteceu? Que trauma aconteceu? E Deus me fez lembrar daquele dia que eu passei por humilhação dentro do escritório de um pastor. Passando humilhação ali, eu segurei as palavras, né? Estava diante de uma autoridade, eu segurei as palavras. E isso fez com que o meu filho passasse por atraso de fala. Atraso cognitivo. O QI, o testinho de QI, né, de 1 a 10, a notinha dele vinha 5. Quantas e quantas vezes eu chorava com ele nas minhas mãos, pedindo a Deus misericórdia, porque o erro foi meu, de ter segurado dentro de mim aquele sentimento e passado para ele, a ponto de bloquear a fala dele. Não segure aquilo que te oprime, né? Não seja exagerado também, não estou falando aqui, né? Todo exagero é maléfico, né? Mas não segure, né? Pondere. Hoje ele está bem, tá, gente? Ele fez muita terapia. Eu vim para o Brasil em 2019, coloquei ele para conviver com os tios, com os avós, com os primos. Isso também ajudou muito ele no crescimento dele. Ele está bem, hoje a notinha dele está boa, ele saiu desse quadro, muita oração, muitas pessoas me ajudaram em oração, muitas pessoas conhecem esse sofrimento, conhecem essa história de perto. Choro e mais choro, porque eu engoli palavras. Eu não estava errada, mas engoli palavras, tá? E isso dentro da gente, como que acontece, que a gente sente que está como sou como um odre aí, como um vinho sem respirador, tá fermentando aqui dentro e não explode aqui, ó. Você se sente invalidado, você adoece às vezes, muitas vezes, todo dia tá uma dor de cabeça, alguma coisa tá fazendo mal toda vez aí pro seu corpo, procure o que é, né? O nosso corpo não adoece sem causa. Insônia não é sem causa, tá? Depressão não é sem causa. Procure as causas, elabore, procure um psicólogo, um psicanalista, procure ajuda, né? Procure ajuda profissional. Saúde mental é coisa séria e a Bíblia fala sobre isso. Jó 32:18, eu vou ler de novo. Pois eu estou cheio de palavras, meu espírito me constrange, meu espírito está movendo aqui dentro de mim. Eis que no meu ventre sou como um vinho que não tem
não tem respirador, como odres novos, mas que está prestes a se arrebentar. Versículo 20, falarei para que encontre alívio. Versículo 20, Jó 32, 20, falarei para que encontre alívio. Isso vai de frente com a psicologia, com a psicanálise atual. Mas é um dos versículos, um dos livros mais antigos da Bíblia. Falarei para que encontre alívio. Cuidado, o odre rígido rompe. Né? Precisamos da metanoia de Deus, precisamos da mudança aqui da mente, buscar novos horizontes, procurar conversar com alguém, tá? Procurar ajuda. Vamos terminar por aqui. Vocês têm aí alguma questão sobre o que a gente falou hoje? A gente falou muitas coisas hoje. Deixa eu colocar para quem chegou por último. A gente falou sobre esse odre, como ele era feito. A gente falou hoje, tá? Da teologia dos amigos de Jó. A gente falou hoje nessa live da importância do falar para o corpo não adoecer, porque o corpo fala aquilo que a gente não fala. E a gente trouxe uma palavra hebraica, né? Que é essa palavra aí, beten. E a gente falou muita coisa hoje. Para finalizar, enquanto vocês deixem os seus comentários, a gente vai falar das novidades aqui na nossa loja Mais Hebraico. Deixa eu colocar aqui para nós. E a gente já finaliza. Essas camisas estão maravilhosas. A gente tem essa aqui, que é uma camisa nova que chegou para nós, ó. Olha que linda. Maravilhosa. Ó. Maravilhosa. Tem ela baby look, feminina e camisa regular masculina, tá? Essa é a novidade que chegou na nossa loja. Vai chegar mais novidades também. Vai chegar um pouquinho de novidade aí para nós nas próximas semanas. Então é sobre isso. Deus abençoe. Mauro, Deus abençoe a sua vida, né? Deus te abençoe rica e abundantemente. Quando a gente fala de estar contra a religiosidade, contra o sistema, contra a tradição, não estou falando de rebeldia, de rebelião, tá? Fique atento, não coloque palavras aí na minha boca. Quando Jesus chega a falar para os fariseus, para os mestres da lei, para os saduceus, né? Para os mestres da lei escrita, da lei. Os fariseus eram os mestres da lei oral, né? Os saduceus, os mestres da lei escrita. Quando Jesus falava para eles, Jesus estava indo contra um sistema rígido. Jesus dizia: vocês colocam cargas pesadas no ombro do povo, mas vocês mesmos não praticam. Vocês condenam, vocês oprimem, mas vocês mesmos não praticam. Estamos chegando num tempo, 2026, estou vendo isso claramente, eu creio que vocês também estão vendo. Deus tem desmascarado, né, pessoas, líderes religiosos que estavam há 8 anos em pecado, 8 anos liderando a igreja em pecado de adultério. Líderes que estavam tendo um caso romântico com a nora, né? Que, com certeza, durante esses anos, estavam ali como juiz do povo, mas não eram dignos de se assentar ali naquele lugar, não. Então, Deus tem trazido à tona essas coisas ultimamente. Assim como Jesus falou para eles: olha, vocês colocam, os fariseus, os saduceus, vocês colocam peso demais. Peso que nem vocês aguentam carregar. São rígidos demais. Leia lá Mateus capítulo 9. Odre novo, vinho novo precisa de odre novo, que se expande, que tem um respirador, que vai se expandir, que vai dar certinho, né? Que vai acompanhar o crescimento, que tem lugar de fala.
Jesus não veio oprimir ninguém. Quando Jesus vai também lá para o templo, os líderes religiosos levitas vendendo pomba, o que Jesus faz? Quebra tudo, né? Tem muita gente aí vendendo, a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Tem muita gente vendendo aí promessa. Promessa mesmo, assim diz o Senhor, não sei o que. Vendendo a troco de Pix. Coloca o seu Pix aí que eu vou orar para você e Deus vai revelar aqui. O que Jesus fez com isso? Quebrou tudo, jogou tudo no chão. Né? Não compre a sua bênção. Não compre. Não compre. Seja abençoado pela graça de Efésios, capítulo 1. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, para que vocês se vangloriais aí na vossa atitude, mas vem de Deus. Lembre-se disso. A graça vem de Deus. Dito isso, a gente finaliza por aqui. E que Deus os abençoe rique e abundantemente. Compartilhe esse vídeo com mais algumas pessoas, para outras pessoas também conhecerem o nosso canal. Vai vir vídeo novo aí, muito vídeo novo, durante esse ano de 2026 e tantos outros que virão, que a gente não tem pressa. Sou mineira, gente, não tem pressa não. A gente vai devagar, trazendo as aulas, 30 minutinhos, vocês anotem, voltem, revisem, tá? Beijo no coração de vocês, obrigada pela participação de vocês. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar, que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?